meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo? Esse é o vídeo 7 do nosso Caminho Jardim de Flores. E no vídeo anterior, no vídeo 6, nós paramos na carreira... Deixa eu ver aqui, que eu nem comecei, já me perdi. Nós paramos na carreira 98. Agora eu volto com vocês com a carreira 99. Então, vamos lá para a pontuação da carreira 99. A carreira 99, eu tive uma diminuição. Eu diminuí por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Olha aqui minha diminuição. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. E pra cá eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 11 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 7 pontos altos e 1 quadradinho. Depois do quadradinho, vamos iniciar o nosso trabalhado do meio. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. E depois da gaivota eu faço um quadradinho. E depois do quadradinho eu faço 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 5. Depois dos 5 quadradinhos, eu faço 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos. E termino a carreira 99 com apenas um quadradinho. No final da carreira não tive aumento e nem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 100. A carreira 100 eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho eu fiz 2, 4, 6... Deixa eu contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos eu fiz 2 quadradinhos. 4 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, pessoal, 22. Depois dos 22 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos e 7 pontos altos, 2, 4, 6, 7. Depois dos 7 pontos altos, um quadradinho. E agora, nós vamos dar início ao nosso trabalhado. Comecei com um quadrado alongado. Então, foi um quadrado, uma gaivota, 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 quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, isso, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e um quadradinho. Então, terminei o meu trabalhado com o quadrado alongado. E agora, eu fiz um quadradinho. E depois do quadradinho, 7 pontos altos, ó. Observem como eu fiz. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá, pessoal? 11 quadradinhos. Depois, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e terminei a carreira 100 com 2 quadradinhos, não tive aumento e nem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 101. A carreira 101, eu tive uma diminuição, diminui um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 3 quadradinhos.
Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Pra cá, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, 10 quadradinhos. Aqui eu fiz 7 pontos altos e 1 quadradinho. E aqui iniciamos o nosso trabalhado. Inicio com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, 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 quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. E aqui, depois da gaivota, eu fiz um quadradinho e mais 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 5, exatamente 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 2 quadradinhos e 4 pontos altos aqui. Depois dos 4 pontos altos, um quadradinho e 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. Pra cá eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 pontos altos. E terminei a carreira 101 com apenas um quadradinho, aqui eu não tive aumento e nem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 102. A carreira 102, eu também não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. Um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, mais 10 pontos altos aqui. Um quadradinho, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6. Aqui eu fiz 2, 4, 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui demos início ao nosso trabalhado. Então, começamos aqui com um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e terminamos o trabalhado com um quadrado. Então, depois do quadrado alongado, um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, pessoal, 10 quadradinhos. E pra cá tivemos 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e terminei a carreira 102 com apenas um quadradinho e tive aqui uma diminuição no final da carreira. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, terminei a minha carreira 102 com 7 pontos altos e um quadradinho. E agora nós vamos para a carreira 103. A carreira 103 eu tive um aumento. Aquele aumento de 7, que eu faço 7 correntinhas e fecho no mesmo espaço com um ponto alto. Então, com o aumento, eu iniciei a carreira 103 com 2 quadradinhos. Depois, 2, 4, 6, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Depois, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui a gente dá início ao nosso trabalhado. Inicio com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado,
gaivota, quadrado e termino com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz um quadradinho e 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 2, 4, 5. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 19 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 pontos altos e um quadradinho. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, pessoal, 13. E termino a carreira 103 com 2 quadradinhos. No final da carreira, não tive aumento nem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 104. A carreira 104, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui, pessoal, 19. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, 16. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui o nosso trabalhado de quadrados e gaivotas. Iniciei com um quadrado. Depois do quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, um quadrado, uma gaivota e terminei com um quadrado. O meu trabalhado iniciou com um quadrado alongado e terminou com um quadrado alongado. E depois do quadrado, um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos também. E terminei a carreira 104 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E nós vamos dar sequência com a carreira 105. Vamos para a carreira 105. A carreira 105, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá, pessoal? 11 quadradinhos. Depois dos 11 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos e um quadradinho. Ó, observe. Depois do quadradinho, eu inicio o meu trabalhado. Meu trabalhado de quadrados alongados e de gaivota. Então, eu inicio com uma gaivota. Então, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Um quadrado e termino meu trabalhado com uma gaivota. Depois, um quadradinho e 4 pontos altos aqui. Pra cá eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. E terminei a minha carreira 105 com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E observem que me restou um quadradinho na carreira anterior. Então, eu tive aqui uma diminuição. Então, terminei a carreira 105 com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e uma diminuição.
E agora, nós vamos para a carreira 106. A carreira 106, eu tive eu tive 3 diminuições, ó. Diminui 3 quadradinhos da carreira anterior. Caminhei por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de base com pontos baixíssimos. Aí, aqui eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho, tá, pessoal? Então, ó, tive 3 quadradinhos de diminuição na carreira 106. Iniciei com 2 quadradinhos, então, o início da minha carreira 106 foram 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui. 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui eu já inicio o meu trabalhado. Iniciei com um quadrado alongado. Então, foi um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado. E depois do quadrado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1, depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui também. E terminei a carreira 106 com um quadradinho sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos dar continuidade com a carreira 107. A carreira 107, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Pra cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui nós vamos dar início ao nosso trabalhado de gaivotas e quadrados. Então, eu inicio com uma gaivota no meu trabalho. Então, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e gaivota. Sempre assim, tá, pessoal? Gaivota em cima de quadrado, quadrado em cima de gaivota. Depois, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 16. Um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos. E terminei a carreira 107 com 2 quadradinhos, ó. 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 108. A carreira 108, eu tive uma diminuição. Diminui um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Olha como é o início da carreira 108. Uma diminuição e 2 quadradinhos. Depois, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 4, 6, 7. Exatamente 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos aqui. 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Depois dos 11 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos, 2, 4, 6, 7. Inicio o meu trabalhado. Inicio com um quadrado alongado. Então, um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino com um quadrado alongado o meu trabalhado. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e terminei a carreira 108 com um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E para lembrar vocês que na carreira 107 eu já dei início ao terceiro rolo de linha Anne. Eu acho que vamos gastar de 5 a 6 rolos, mas vamos lá, vamos para a carreira 109. A carreira 109, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. E depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 13 pontos altos aqui. E pra cá eu fiz 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 11 quadradinhos. 4 pontos altos. Iniciei o meu trabalhado aqui, pessoal, tive uma diferencinha aqui, ó, nesse trabalhado. Aqui eu teria que começar com uma gaivota, né? Porque aqui é um quadrado, então seria gaivota em cima de quadrado, mas não. Eu fiz 2 quadrados alongados, um do lado do outro. Então, eu iniciei depois dos 4 pontos altos aqui, eu fiz um quadrado e mais um quadrado. Agora, é isso mesmo, 2 quadrados. Agora, eu fiz uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, e aqui também no final do trabalhado, a mesma coisa que eu fiz no início, 2 quadrados alongados, tá? Um do lado do outro. E depois dos 2 quadrados alongados, eu fiz 4 pontos altos. E depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 quadradinhos, pessoal, 14 quadradinhos. 4 pontos altos. E terminei minha carreira 109 com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 110. A carreira 110, eu tive uma diminuição. Diminui um quadradinho, caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz um total de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos aqui, 14. 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui eu tive uma diferencinha também, pessoal, ó. Fiz aqui os 4 pontos altos normalmente em cima da pontuação e 3 pontos altos eu fiz dentro do quadrado alongado. Tá? Então, fiz aqui 7 pontos altos, fiz 2 correntinhas, pulei os 2 pontos de base aqui que me restaram do quadrado e fiz um quadradinho. Então, ficou assim, 7 pontos altos e um quadradinho. E agora, eu continuo o meu trabalhado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. E aqui também a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Aqui eu fiz 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base do quadrado
e fiz aqui um ponto alto, e depois fiz mais 2, totalizei 3 pontos altos aqui dentro do quadrado, ó. Então, fiz aqui, ó, observe, ó, um quadradinho e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Olha como eu fiz para não ter dúvida. Então, depois da gaivota, fiz um quadradinho e 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. E terminei minha carreira 110 com apenas um quadradinho. Aqui eu não tive aumento e nem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 111. A carreira 111, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Pra cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente 10 quadradinhos. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 7 pontos altos e um quadradinho. Depois, eu iniciei o meu trabalhado de quadrados e gaivotas. Iniciei com um quadrado. Depois, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, e terminei o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz um quadradinho e 7 pontos altos. E pra cá. Tá desmanchando o meu trabalho aqui. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadradinhos. E 7 pontos altos aqui, tá, pessoal? 7 pontos altos. Aqui eu terminei com 3 quadradinhos, é que o outro desmanchou. Eu puxei aqui, mas eu terminei com 3 quadradinhos e uma diminuição. Tá, vamos terminar o terceiro aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal, para não passar nada errado para vocês. Mas é isso... Isso mesmo. Então, depois aqui, ó, dos 2, 4, 6, 7 pontos altos, eu terminei a carreira 111 com 3 quadradinhos. E aqui me restou um de base, tá? Da carreira anterior. Então, eu tive uma diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 112. Então, vamos lá para a carreira 112. A carreira 112, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente 10 pontos altos aqui. Vamos recontar os quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Exatamente 13 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Um quadradinho. Depois dos 7 pontos altos e do quadradinho, eu fiz uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. E terminei o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz um quadradinho. E depois do quadradinho, eu fiz 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7. Deixa eu ver pra cá. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos... Desculpa, pessoal, 10 quadradinhos. Aqui foram 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8,
10 pontos altos, agora sim, 10 pontos altos. 3 quadradinhos, e aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e terminei minha carreira 112 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 113. A carreira 113, eu tive uma diminuição, diminuí um quadradinho. Caminhei com pontos baixíssimos por 3 pontos de base, subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Então, tive a diminuição no início da carreira 113. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente 10 quadradinhos. Aqui eu fiz 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu iniciei o meu trabalhado. Iniciei meu trabalhado com um quadrado alongado. Então, ficou assim. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e terminei o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9, exatamente 9 quadradinhos. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz apenas 4 pontos altos aqui. E depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e terminei a carreira 113 com 2 quadradinhos. Aqui no final eu não tive aumento nem diminuição. Então, terminei com 2 quadradinhos. Agora, nós vamos para a carreira 114. A carreira 114, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, eu fiz 3 quadradinhos e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Exatamente 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. E aqui eu já inicio o meu trabalhado. Vocês observem que é pouca pontuação, é mais trabalhado, né? Porque estamos bem na parte que tem mais trabalhado do que pontuação. Então, vamos lá. Depois dos 7 pontos altos aqui, eu já inicio meu trabalhado com uma gaivota. Depois, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Depois da gaivota, um quadrado, mais uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, um quadrado, e termino o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos exatamente. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei a minha carreira eu acho que é 114, que eu esqueço. Isso, terminei minha carreira 114, com 2 quadradinhos aqui, eu não tive aumento e nem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 115. A carreira 115, pessoal, eu tive uma diminuição. Eu diminui um quadradinho, caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Observem como ficou. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 13, exatamente.
Depois dos 13 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui também. 1, 2. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Depois dos 9 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui vamos dar início ao nosso trabalhado de quadrados e gaivotas. Eu iniciei com um quadrado. Então, ficou assim. Um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, e terminei o meu trabalhado com um quadrado alongado. Da mesma maneira que eu iniciei, eu terminei. Então, depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal. Tô meio perdida hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente 9 quadradinhos. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui, 2 quadradinhos. E depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e 2 quadradinhos. Só que aqui eu não preciso de apenas 2 quadradinhos. Eu preciso de 6, então vou ter que fazer mais 4. Então, vamos lá que eu vou fazer com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui, que tá bem apertado o meu espaço. Então, vamos lá, eu já tenho 2. Vou pro terceiro, que vai ser o aumento. Então, eu não virei o trabalho, tá, pessoal? Do mesmo lado que eu estou fazendo a carreira, eu só dei uma viradinha de lado para melhor executar o trabalho. Então, vou fazer aqui, ó, meu primeiro aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio aqui no mesmo espaço. Eu vou fazer um ponto alto. Eu já fiz aqui o meu primeiro aumento. Fiz um quadradinho deitado. Agora, vou fazer o meu segundo. Faço aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho para a minha direita. Observem que aqui onde eu fiz as 5 correntinhas, ficou virado para o meu lado direito. Depois de fazer as 5 correntinhas, eu vou laçar o meu fio, conto 1, 2 e na terceira, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer o meu quadradinho. Fiz aqui o meu segundo quadradinho, então, eu já tenho 2 aumentos. Preciso de mais 2. Vou fazer aqui, novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar agora para a minha esquerda. Virei para minha esquerda. E observem que sempre onde eu subo as correntinhas tem que ficar para minha direita, tá? Então, agora eu dou uma laçada no fio, pulo 1, 2 e na terceira correntinha eu vou fazer mais um ponto alto. Que eu vou fazer aqui o meu terceiro quadradinho, ou seja, o meu terceiro aumento. Ó, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 6. Então, eu vou fazer mais um. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar para a minha esquerda. Laço o meu fio. Pulo 1, 2 e na terceira correntinha, eu faço o meu último quadradinho, terminando assim o meu aumento. Observem como ficou. Deixa eu virar o trabalho pra gente já dar início à próxima carreira e vou mostrar pra vocês. Ó, ficou... Eu não preciso fazer aquela caminhadinha com pontos baixíssimos, porque meu fio ficou pra cima. Ficou justamente onde eu vou dar início na carreira 116. Aqui, ó. Então, terminei. Deixa eu virar de novo pra mostrar pra vocês como eu terminei a minha carreira 115. Então, a minha carreira 115, eu terminei com 2... 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, sendo que 4 quadradinhos foi o aumento que eu acabei de fazer com vocês, tá? E agora, nós vamos para a carreira 116. Então, vamos lá para a carreira 116.
A carreira 116, eu tive um aumento. Eu tive um quadradinho de aumento, aquele aumento de início de carreira, que eu faço 7 correntinhas e fecho com ponto alto no mesmo espaço. Então, fiz aqui com aumento um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. 7 quadradinhos, tá, pessoal? Depois dos 7 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, mais 13 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. Observem que aqui, pessoal, ó, eu tive uma diferencinha. Aqui eu peguei 3 pontos altos em cima do quadrado alongado do meu trabalhado aqui da carreira anterior. Aqui, em cima da pontuação, eu fiz 4 pontos altos normalmente e peguei 3 dentro do quadrado, tá? Então, fiquei aqui com um total de 7 pontos altos. Aí, fiz 2 correntinhas, pulei as 2 correntinhas restantes do quadrado e aqui no ponto alto, eu fechei com ponto alto e formei um quadradinho. Então, ficou assim, ó. Observem aqui como eu fiz. Pra cá, a gente já inicia o trabalhado, ó. Então, aqui, eu fiz 7 pontos altos, pegando 3 pontos dentro do quadrado e um quadradinho, tá, pessoal? Observe bem como eu fiz, ó, pra não ter problema. Então, depois dos 7 pontos altos e um quadradinho, eu iniciei o meu trabalhado, que foi de um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Aqui também a mesma coisa. Ó, observem como eu fiz. Fiz 2 correntinhas, pulei 2 do quadrado alongado da carreira anterior e no terceiro fechei com ponto alto, formando assim um quadradinho. E depois eu fiz 7 pontos altos, ó. Observem. Aqui dentro do quadrado alongado, eu peguei 3 pontos altos e aqui 4, ó. Então, formei depois do quadrado alongado aqui, que foi meu último trabalhado, eu fiz um quadradinho e 7 pontos altos, pegando 3 dentro do quadrado alongado. Olha aí, para não ter dúvidas, tá, pessoal? Então, depois do quadradinho e dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui um total de 3 quadradinhos. Observe que me restou um quadradinho da carreira anterior, ó. Então, eu tive uma diminuição, ó. Terminei com 3 e me restou um da carreira anterior. Então, terminei o meu quadrado, a minha carreira 116 com 3 quadradinhos, tendo uma diminuição no final da carreira. E agora, nós vamos para a carreira 117. Vou passar para vocês a pontuação da carreira 117, mas antes de falar da carreira 117, eu vou falar para vocês que a largura dele, que nós já passamos até Passamos não, ainda estamos trabalhando no lado mais largo. 1,05 m de largura. De comprimento eu ainda não medi quanto ele tá, porque a gente não tá nem no meio ainda. A hora que chegar no meio, eu meço o comprimento, mas a largura já deu 1,05 m sem passar o ferro. Acho que depois de passar o ferro, que esticar, ele vai ficar maior. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a carreira 117. Fiz aqui uma diminuição. Diminuí um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Deixa eu virar mais assim para ficar melhor. 1, 2, 3, 4. Depois dos 4 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. 10 quadradinhos. E aqui, fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui, vamos iniciar o nosso trabalhado.
Inicio com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e um quadrado. Continuamos com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz aqui um quadradinho e apenas 4 pontos altos, tá, pessoal? Estávamos fazendo 7, aqui foi só 4. Então, observem, depois da gaivota, um quadradinho e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também, e 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, e aqui eu termino a minha carreira 117 com 2 quadradinhos, sem aumento e sem diminuição. Deixa eu ver aqui se foram 10 ou 13. Então, ficou assim, 13 aqui, um quadradinho, 10 aqui, 3 quadradinhos, 10 aqui, e terminei com 2 quadradinhos, tá? Então, do jeitinho que eu passei pra vocês, tá certinho. E agora, nós vamos pra carreira 118. A carreira 118, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e mais 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, 13 pontos altos. Aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadradinhos. Depois dos 12 quadradinhos, eu dei início ao meu trabalhado com um quadrado alongado. Então, ficou assim, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, quadrado, 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 gaivota, e terminei o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 4 pontos altos e terminei a carreira 118 com 2 quadradinhos. Observem que me restaram aqui da carreira anterior, da carreira 117, me restaram 2 quadradinhos, então eu tive 2 diminuições, tá? Ficaram assim, ó, ficou assim a minha carreira 118. Terminei com 4 pontos altos, 2 quadradinhos, tendo 2 diminuições. E no próximo vídeo, no vídeo 8, eu volto com vocês com a carreira 119, deixa eu só mostrar o gráfico para vocês, para mostrar onde estamos, porque como eu não estou mostrando a pontuação pelo gráfico, vocês não estão se baseando onde estamos. Estamos aqui, ó. Acabamos de fazer essa carreira aqui, a carreira 117. Depois, vamos voltar com a 118. Então, tem tudo isso aqui e mais a outra parte pra gente fazer. Mas já estamos caminhando para metade do trabalho. E no vídeo 8, eu volto com vocês com a carreira 119. Até lá, então, pessoal. Beijos, tchau, tchau.